Hoje nós vamos abrir a nossa escritura num texto fundacional da palavra, que está lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Gênesis 3, quando a palavra de Deus diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Onde está você? Se existe uma coisa que é muito surpreendente, até chocante, é a maneira tão pessimista, vou usar essa palavra e daqui a pouco eu troco ela por outras, mas por enquanto para chamar a sua atenção, a maneira pessimista como Jesus vê a realidade à sua volta. Esse é um fato desconcertante no Novo Testamento, mas ele é consonante com tudo aquilo que nós conhecemos dos profetas do Antigo Testamento. Quando Jesus olha para a realidade à sua volta, ele diz coisas do tipo: o mundo jaz no maligno. Essa é uma declaração muito intensa. Se você ouve com propriedade o que Jesus está dizendo, o mundo jaz no maligno, do tipo, o mundo está entregue às trevas. Se Jesus, em outra oportunidade, diz algo: porque do coração do homem provém todas essas coisas, e ele provê uma lista escabrosa de pecados muito sujos, mesquinhos e feios. Então é uma revelação surpreendente o fato de que a maneira como Jesus percebe a realidade à sua volta como uma realidade de trevas, e o interior do ser humano como um interior também de trevas, nos chama a atenção, porque nós sabemos que no princípio as coisas não foram criadas assim. O texto de Gênesis enfatiza que muitas vezes Deus foi criando, e Deus disse: isso é muito bom, e isso é bom, mas quando ele cria tudo, no sexto dia ele diz assim: olha, tudo ficou muito bom. O que aparece ali no hebraico é um superlativo, é tipo boníssimo, ficou maravilhoso tudo isso daqui. Então parece que nós vivemos uma espécie de desconexão, e a questão que se impõe é: por quê? O que aconteceu? O que deu errado? O que aconteceu no meio do caminho? Qual é a origem de tanta escuridão no mundo? E qual é a origem de tanta escuridão também no meu mundo interior? E aí, se nós perguntarmos pelo mal, a existência dele, a ação dele, nós colheremos respostas de muitos atores diferentes. Por exemplo, Jean-Jacques Rousseau disse que o homem em si mesmo era inocente e puro. Ele nasce puro e ele é corrompido por um mal social, sistêmico, mecânico, antropológico da cultura e da sociedade. Jean-Jacques Rousseau vê o homem como inerentemente bom, a sociedade como má, e portanto é no processo de sociabilização ou de endoculturação no qual o homem vai sendo corrompido pelo mal da sociedade. Frederick Skinner, por exemplo, diz que o mal, grande parte dele, é aprendido por meio desse condicionamento do ser humano, esse comportamento aprendido e que pode ser remodelado de forma comportamental. Freud, e a tese de Freud é muito engraçado, porque ele diz que o problema do homem são basicamente os desejos reprimidos. Esses desejos, uma vez reprimidos pelas forças da formação da psique humana, no nosso inconsciente,
eles tornam o homem adoentado, doentio e patológico, e, portanto, a liberação de todos esses desejos, o contato com eles, a consciência deles e a liberação deles traria a redenção. Mas Augusto Conte vai ainda mais longe. Ele fala que o mal que existe no mundo é devido à ignorância, ao misticismo e, em grande parte, à função da religião não científica, que torna as pessoas sempre cativas de uma visão de mundo muito medieval, muito antiga. Nietzsche diz que o mal está sempre na tentativa dos fracos de controlar os fortes por meio de discursos de poder. Então, cada um desses pensadores e filósofos e psicólogos, psicanalistas e psiquiatras tem a sua própria resposta de por que o mundo está como está e por que nós somos como somos. Outras visões, mais populares é que o dinheiro torna o homem mau, ou então que a política torna o homem mau, ou então que o materialismo torna o homem mau. Mas todas essas visões dizem uma coisa em comum, que é: o homem nasce bom. O homem nasce bom. Ele é corrompido por alguma coisa que está no caminho, na formação, no processo, na família, nos traumas, na sociedade, nos valores. Mas o homem nasce bom. O homem nasce puro, o homem nasce ingênuo. E essa é uma tese, uma ideia, a ideia da bondade inata do ser humano, que a Bíblia questiona de uma maneira muito brutal e feroz. Muito brutal e feroz. Eu diria que a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, cercam essa ideia da bondade inata do ser humano por todos os lados, de uma maneira brutal e feroz. E eles nos conta, a Bíblia nos conta, qual é a origem de todo o mal, com uma história sobre desobediência. Você e eu conhecemos o texto está ali na sequência da criação do homem e da mulher. Antes de haver criado a mulher, Deus dá um comando ao homem. No centro do jardim haviam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. E Deus permitiu ao homem comer de todas as árvores frutíferas, inclusive da árvore da vida, mas não permitiu ao homem comer da árvore do bem e do mal que estava no centro do jardim. E a pergunta que eu ouço todas as vezes que eu prego esse sermão, ou que eu dou essa aula de escola dominical é: por que, afinal de contas, essa bendita árvore estava lá? Se Deus não a tivesse colocado lá, tudo teria ficado bem, mas Deus colocou a árvore lá, e então tudo deu no que deu, e nós estamos aqui. A árvore não é outra coisa senão uma possibilidade, a única possibilidade da criatura amar a Deus de verdade. E é por isso que hoje eu vou recontar essa história para você. E nós vamos descobrir que essa não é só uma história sobre desobediência. Essa é uma história sobre rejeição. Essa não é só a história de uma falha moral, embora tenha sido, mas é mais sério e mais profundo do que isso. É a história de um Deus que foi rejeitado, que criou por amor e que se deu por amor, mas que não recebeu amor de volta, e todos os impactos que isso teve para nós como seres humanos. Porque os teólogos reformados, expressamente num dos documentos teológicos mais importantes de todos os tempos, a Confissão de Fé de Westminster, vão dizer que Deus criou os nossos primeiros pais plenamente livres e os colocou no jardim. Essa liberdade era uma liberdade que tornava possível o amor. Como eu explico isso daí? Há 6 anos atrás, Isabela e eu nos casamos, né? E aí a história foi assim, que eu levei ela para o altar, e chegando no altar, eu tirei uma .9 do bolso, coloquei na cabeça dela, e aí nosso pastor perguntou se ela me amava. E ela surpreendentemente disse o quê? Que sim. Fiquei surpreso com a resposta dela, né? A grande questão é que a arma na cabeça da Isabela, nessa ilustração que é puramente fictícia, simbólica, e se você quiser depois eu envio o vídeo do meu casamento para você, como uma prova, documento de que nada disso aconteceu, é de que ao tirar dela a escolha de dizer sim ou não, eu também tirei dela a possibilidade do amor.
Porque o amor pressupõe liberdade, o amor pressupõe escolha. Amar é escolher alguém, enquanto se há e se tem a possibilidade de não escolher. Então os teólogos de Westminster foram muito perspicazes quando eles entendem que aquela árvore foi colocada ali para que houvesse liberdade, liberdade de escolha, para que essa liberdade possibilitasse o amor, para que uma vez tendo sido criado por amor, o homem pudesse corresponder a Deus com amor. Mas amor só é possível se houver liberdade. Então a árvore, ela é uma porta de saída. É a única possibilidade de dar as costas para Deus e ir embora. A árvore é mais do que um mandamento, é uma possibilidade de uma outra existência, diz Cornelius Plantinga. Uma outra existência, longe de Deus, apartado de Deus, uma existência que não envolve a Deus, não ama a Deus e não honra a Deus. Então a árvore está lá. Mas não existe apenas uma árvore. Existe uma serpente no jardim, e a serpente, cuja identidade não fica muito clara em Gênesis 3, mas pela gramatura espessa do texto bíblico, nós chegamos em Apocalipse e diz assim: e então ele, Satanás, o inimigo, a antiga serpente, esse tentador estava no jardim. E o tentador, ele sempre faz a mesma coisa, e você pode comparar depois com calma em casa, Gênesis 3, com Mateus 4 e Lucas 4, a tentação de Jesus. Ele se aposta da palavra de Deus, ele distorce a palavra de Deus, e ele nos induz ao erro, fazendo com que nós pensemos que nós estamos obedecendo a Deus, ou estamos em submissão à palavra de Deus, quando ele diz assim: não é assim que Deus disse, vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Ele pega o comando de Deus, torce levemente e devolve para a mulher, meio que puxando assunto. Então a mulher replica: não, nós só não podemos comer daquela árvore do jardim, porque se dela comermos nós morreremos. E então ela replica de volta: é certo que vocês não morrerão. Vocês, na verdade, se tornarão conhecedores do bem e do mal como Deus. O que a serpente quer induzir o coração da mulher a pensar é que de todas as coisas boas e generosas que Deus fez por aquele casal, dando a eles o Éden, as árvores frutíferas e toda a criação, subjugando toda a criação ao domínio do homem, é que Deus teria retido para si algo numa atitude egoísta. A serpente faz com que os nossos primeiros pais desconfiem do amor de Deus, da generosidade de Deus e da palavra de Deus. E fazendo isso, ela, aspirando ser mais do que mera criatura, querendo ter o lugar do próprio Deus, ser o seu próprio Deus, toma do fruto e come. Eu queria que você pensasse comigo nas implicações disso. Porque a primeira coisa que a Bíblia fala aqui são das implicações que foram acontecendo. Eu vou alterar levemente a ordem delas, mas eu vou falar sobre como esse ato de rejeição a Deus desconectou a relação deles com Deus, desconectou a relação deles uns com os outros e desconectou a relação deles consigo mesmo. Vou falar dessas três coisas nos próximos minutos, no final nós vamos amarrar juntos. Quando eles comem da árvore do bem e do mal, aquele fruto que é de um teor muito enigmático, ele altera alguma coisa significativa na percepção dos seus olhos, porque eles já estavam nus, mas antes não tinham vergonha, e agora eles passam a ver a nudez como algo agressivo demais. Eles tecem folhas, constroem barreiras entre si, mas o que mais nos chama a atenção é que o texto diz assim: quando estava no final da tarde, o texto no hebraico diz, na viração do dia. Ou seja, quando se anuncia aquela brisa no final do dia, quando o dia vai morrendo e as trevas vão invadindo as camadas da paisagem, quando o sol vai cedendo aquele horizonte assim, mais cheio de cores, ou seja, no crepúsculo do dia, Deus, como de costume, veio ao jardim. O texto dá a entender que isso era rotina, era o que eles experimentavam. Deus passeava no Éden, sentava com Noé, sentava com Adão, sentava com Noé, meio difícil, né? Sentava com Adão, sentava com Eva, perguntava como foi o final de semana, falava da chuva, do tempo, falava do final do mundial.
Não muito, porque é polêmico, né? Alguns corações podem ficar entristecidos. Comentava das coisas da vida, tinha ali um café com leite, um pão de queijo na taipa, comiam juntos, e então eles tinham comunhão íntima, porque o homem foi criado para isso, para desfrutar de uma comunhão pessoal com Deus. Mas agora, após o pecado, quando Deus vem ao jardim, o homem, ao invés de ter alegria em Deus e um coração contentado em Deus, ele sente o quê? Ele sente uma composição muito perigosa, de alta octanagem, de vergonha e medo. Ele sente-se culpado, ele tem vergonha de Deus, ele tem medo de Deus e ele se esconde de Deus, e a cena toda é descrita de forma muito patética, porque os homens, né, o primeiro casal, eles se escondem atrás das árvores que o próprio Deus havia plantado. Foi Deus quem plantou o Éden, não foi Adão. Então eles se escondem de Deus. E Deus, numa pergunta retórica de cortar o coração, diz assim: onde está você? Note que todas as vezes que Deus faz uma pergunta na Bíblia, essa pergunta não tem necessidade de resposta informativa. Elas são perguntas que são para tocar o nosso coração. Quando Elias vai até o Monte Horebe, que é o monte de Deus, o Sinai, Elias chega lá e Deus fala assim: Elias, você aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? Tipo, Deus, como se Deus tivesse ficado surpreso de ver Elias ali, tipo, Elias, você está um trapo, o que está acontecendo com você? Você está muito mal, você está na bad, Elias, né? Quando Deus faz perguntas, na verdade, essa pergunta é uma pergunta retórica que é carregada de muita força, porque Deus não precisava ser informado de onde o homem estava, mas Deus teve o seu coração partido por uma rejeição, porque Ele havia criado por amor, e Ele havia criado o homem com todo amor, e Ele havia criado o homem para que finalmente o homem pudesse responder em amor, mas esse amor não foi correspondido. Se você, há muito tempo ou pouco tempo, pouco importa, já teve um amor, uma paixão não correspondida, você é capaz de aproximar agora os seus afetos dos afetos de Deus no Éden. Se você sabe o que é amar alguém, estar apaixonado por alguém, sonhar com aquela pessoa, perder o fôlego perto daquela pessoa e não ter o seu amor correspondido, ou seja, um amor que foi respondido com rejeição, então você é capaz de entender uma pontinha do coração de Deus aqui em Gênesis 3, quando esse relacionamento foi quebrado. Mas não apenas o relacionamento entre Deus e o homem foi quebrado, nós notamos que essa dimensão que nós estamos discutindo nessas semanas, a dimensão da espiritualidade humana, ou seja, a relação do homem com Deus, quando ela foi desconectada, algo mais se rompeu no caminho, porque agora, homem e mulher, eles já não podiam suportar a proximidade física um do outro, representado ali pela nudez, que é muito mais uma nudez existencial, uma nudez simbólica, a nudez que representa a maneira como você se vulnerabiliza para o outro, se deixa conhecer pelo outro, se deixa acessar pelo outro. Então, de certa forma, eles limitam essa intimidade com folhas de figueira, como se eles dissessem assim: nós já não conseguimos mais estar tão perto juntos. Ou seja, o que eles descobriram é que o relacionamento com Deus foi partido, o relacionamento vertical, mas que o relacionamento horizontal na direção do outro também foi quebrado. E por fim, quando Deus pergunta ao homem: onde você está? O homem responde: ouvi os seus passos no jardim e tive medo, porque eu estava nu. E aí Deus responde assim: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore, do fruto da árvore? Aí o que o homem responde? A mulher que tu me deste, me deu, e eu comi. O homem já não é capaz mais de olhar para dentro e ver sua própria culpa. Ele não é mais capaz de acessar suas próprias falhas, ele não é capaz mais de se humilhar diante de Deus. Ele se torna agora um ser que se justifica
e que, colocando o pé nas costas da mulher, joga ela para o meio da fogueira. E a mulher, quando confrontada, diz assim: a serpente me enganou, a serpente que você criou, e eu comi. No final das contas, eles deixam, de forma muito irônica no texto, subentendido que a culpa é do próprio Deus. Que Deus havia feito as coisas erradas. Como nós também fazemos muitas vezes, nós colocamos a culpa em Deus, e Deus tem as costas largas, e nós vamos colocando sobre Ele todas as mazelas das nossas más escolhas e dos relacionamentos que nós não cultivamos do jeito certo. Então, nós notamos que o homem perdeu seu relacionamento com Deus, perdeu seu relacionamento horizontal, que foi partido e deformado, e também perdeu o seu relacionamento com o seu próprio eu, a sua relação interior havia sido danificada de uma maneira incorrigível. E o que nós começamos a notar é que Gênesis 3 nos conta uma história muito dramática. Gênesis 3 começa a nos dizer que o verdadeiro problema do homem, a verdadeira mazela, aonde nasce realmente a fonte de todos os males, é essa relação com Deus que foi desconectada. Agostinho, se apropriando de alguns conceitos platônicos que estavam muito bem entrincheirados na cultura do seu tempo, ele diz que o homem, ao afastar-se da luz, mergulhou nas trevas. Que ao desconectar-se de Deus, que é a fonte única do bem, da luz, da pureza, da justiça, ao afastar-se de Deus, ao perder a sua conexão com Deus, ele afundou-se nas trevas, foi engolfado pelo mal e tornou-se esse ser humano em rebelião que nós aí vemos. Então, a ideia bíblica é de que Gênesis 3 não está nos contando só uma falha moral, embora tenha sido. Não é só uma desobediência, embora tenha sido. É uma rejeição cósmica. Nós rejeitamos a Deus. E eu digo nós, utilizando a primeira pessoa do plural, porque, segundo a teologia, e os teólogos explicam algumas coisas difíceis com palavras simples para tentar ajudar a gente a entrar nos mistérios da Escritura, eles nos dizem que quando Adão e Eva fizeram o que fizeram, eles eram nossos representantes. Eles eram representantes de toda a raça. É como se nós tivéssemos assinado todos juntos aqui uma procuração, porque eles eram os pais da raça, os cabeças de toda a raça. O pacto federativo, ou pacto federal, sobre o qual falam os teólogos. E porque tudo isso tem a ver conosco, eu quero gastar alguns minutos finais conversando com vocês sobre isso. Nós colhemos os resultados da escolha desses primeiros pais. Relacionamentos partidos ao nosso redor, culpa, vergonha, depressão, todos os filhotes que são arrastados para dentro da nossa alma por causa da culpa, da vergonha, do sentimento de rejeição, de relacionamentos partidos que eram muito significativos para nós, como pais que rejeitam seus filhos, cônjuges que rejeitam uns aos outros, todos esses relacionamentos partidos que nós fomos acumulando ao longo dos anos, todos os dramas de relacionamento. E então nós nos perguntamos assim, qual é o fio da meada de todas essas coisas? Gênesis 3 tem uma resposta muito aguda para dar, dizendo: tudo se partiu quando o nosso relacionamento com Deus se partiu. É por isso que a dimensão da nossa espiritualidade, a relação nossa com Deus, ela está no centro da nossa vida. Ela está ali no centro da nossa formação pessoal, individual, comunitária, social. De certa forma, o fato de que essa primeira relação primal foi desconectada, fez com que todas as coisas ao redor fossem caindo, falindo e experimentando corrosão. Então a Bíblia, ela é muito incisiva ao colocar o dedo na ferida e ao dizer, o problema está aqui e o problema sou eu. Gilbert Chesterton, que era um católico, autor de muitos livros, após o final da Primeira Guerra Mundial, um jornal londrino publicou uma manchete dizendo: o que há de errado com o mundo? Falando da guerra e das mortes, o que há de errado com o mundo? Então Chesterton escreveu uma carta para aquele editorial, com as seguintes palavras: eu estou.
O que há de errado com o mundo? O que está errado? Eu estou. Confessar-se como um pecador é confessar-se como alguém que reconhece que a nossa relação com Deus foi partida assim. É como confessar que sim, essa conexão jaz rompida, mas esse não é o final da história. Por quê? Porque Deus vem até o jardim, porque Deus conversa com os nossos primeiros pais, mas o texto lá no final do capítulo 3 diz assim: e Deus tomou um animal, o matou, colheu suas peles, e com aquelas peles ele cobriu a nudez e a vergonha de Adão e Eva. Esse texto é muito significativo porque, embora Deus tenha sido rejeitado, embora Deus tenha recebido um grande ato de ingratidão e de não reconhecimento, embora Deus tenha sido, digamos assim, desonrado, a atitude de Deus para com o homem, ela não é mudada, e Deus continua amando a sua criatura e vindo até ela, e Ele não apenas vem até os nossos primeiros pais, mas Deus tomando para si um animal, o mata, e então veste a nudez existencial, veste a vergonha. Esse texto é muito significativo, porque vestir ali tem uma dimensão muito existencial, tem uma dimensão do tipo assim, Deus está cobrindo a vergonha, Deus está colocando as coisas no lugar, Deus está lavando a culpa, Deus está colocando uma roupa bonitinha sobre os nossos primeiros pais, para que eles, arrumadinhos, possam se apresentar de novo diante de Deus. E o que isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco o fato de que Deus, o nosso Criador, embora tendo sido rejeitado, Ele não nos rejeitou. Não foi essa a sua decisão, não foi isso que Ele quis e não foi isso que Ele fez. Porque geralmente pessoas rejeitadas, que foram machucadas sendo rejeitadas, elas rejeitam também, elas empurram para frente as feridas que receberam. Se elas foram rejeitadas pelos pais, elas impingem essas feridas na geração posterior, causando mágoa no coração dos filhos. Nós damos aquilo que nós uma vez recebemos, mas Deus é tão santo e misericordioso que, tendo sido rejeitado, Ele vai até o homem, mata um cordeiro e veste o homem para que ele não esteja mais em vergonha e em culpa. E Deus fez isso como um protótipo e um ensaio. Sabe por quê? Porque o modelito que você veste é a roupa mais atualizada e definitiva. Porque em Jesus Cristo, Deus matou um cordeiro santo, puro, sem mancha, nem mácula, nem coisa parecida. E nós fomos vestidos com a justiça de Jesus. Nós fomos lavados no sangue do cordeiro. E eu quero te dizer que você chega hoje aqui, se você chega hoje aqui, carregando culpa, vergonha e medo no coração, como nos nossos primeiros pais, eu te digo, 100% convicto, sem medo de errar e sem hesitação, isso já não é seu. Isso já não é seu. O seu pai já te lavou. Você já está vestida adequadamente por causa de Jesus Cristo. Sua vergonha já foi coberta, sua culpa já foi lavada, e você pode agora desfrutar de um novo relacionamento com Deus. Nós cristãos, nós somos, digamos assim, pessimistas ao apontar o problema, porque nós dizemos, o problema sou eu. Mas nós somos muito otimistas porque a solução nós apontamos para a cruz. Nós apontamos para Jesus, nós dizemos, por meio de Jesus você pode ter um novo e vivo relacionamento pessoal com Deus, o Criador de todas as coisas, como foi no início, porque em Cristo nós somos adotados, toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, toda a nossa vergonha foi colocada sobre Jesus na cruz do Calvário. E ao mesmo tempo em que Jesus, subindo na cruz, levou sobre si todos os nossos pecados, Ele derramou sobre nós da sua justiça. E é por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo assim, que por meio de um homem entrou a morte na raça humana, mas por meio da obediência de um homem, muitos mais foram vivificados. Então eu e você, nós não somos mais representados por Adão.
pelos seus erros, pelas suas falhas, e nós obviamente não precisamos seguir os seus caminhos. Essa é a boa notícia do dia. Nós temos um novo representante de Deus, que é Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, o nosso novo cabeça, diz a palavra de Deus, o segundo Adão. Paulo escreve aos Romanos, dizendo que ele agora é o nosso novo representante de Deus, diante de Deus, e que nós podemos agora seguir os seus caminhos. O que eu quero te dizer é que a dimensão da espiritualidade para nós cristãos, ela é a verdadeira chave da vida plena. Ela é a verdadeira chave. O nosso relacionamento com Deus é absolutamente vital. E me desculpe se eu vou repetir isso aqui uma infinidade de vezes ao longo do ano. Nosso relacionamento com Deus, ele se inicia por meio da morte de Jesus, aquilo que os teólogos puritanos chamavam de adoção, mas ele é aprofundado à medida em que nós exercitamos a nossa relação com Deus diariamente por meio da palavra e da oração. Então nós temos que voltar de novo, e de novo, e de novo para a palavra de Deus, para ouvi-lo, e para abrir o nosso coração, para que realmente haja um fluxo de relacionamento. Eu te digo o seguinte, ser cristão, segundo Gênesis 3, não é aprender um novo código de conduta, não é absorver uma lista de regras, estar de novo com Deus, como no princípio, essa é a chave para o entendimento do Evangelho. Todas as vezes que Jesus fala sobre salvação, ele fala sobre salvação em termos de voltar para casa, voltar para o Pai, a dracma que é encontrada, a ovelha que é encontrada, e todas as vezes, na metáfora, algo que foi perdido volta para o seu lugar original. Esse lugar original para nós é o próprio Deus que nos salvou em Cristo Jesus, é o próprio Deus que nos criou para Ele. E que boa notícia é essa que nós temos no Evangelho? Sim, a resposta da Bíblia para as nossas mazelas é que a nossa espiritualidade foi desconectada, mas a boa notícia é que a nossa espiritualidade foi reconectada por meio de Jesus, e que você pode, agora mesmo, fechar os olhos e falar com o Pai. Você pode experimentar da presença dEle, do amor dEle e da graça dEle. Jesus Cristo, às vezes dentro do nosso coração se anuncia como que uma saudade de um colo que nós não conhecemos, uma saudade de um lar no qual nós não estivemos ainda. Dentro de nós se anuncia uma melancolia e uma inquietude. E então eu me recordo das palavras do teu servo do passado, Agostinho, quando ele conversando com o Senhor disse: ó Deus, tu nos criaste para ti mesmo e nossa alma permanece inquieta enquanto não se achega a ti. E então, Jesus, nossos olhos se abrem e nós vemos como que claro e pleno dia diante de nós o fato de que, sim, nossos primeiros pais nos legaram desconexão, nos legaram afastamento e alienação, nos legaram uma vida desconectada de Deus, desplugada. Mas em Jesus Cristo nós somos levados de volta à mesa, nós somos levados de volta para casa, nós somos reconectados, adotados, lavados, perdoados. Nós somos filhos e filhas amadas por meio de Jesus. E a tua palavra diz que o Senhor não enviou ao nosso coração de novo um espírito de escravidão para nós vivermos com medo, mas o Senhor enviou ao nosso coração um espírito de adoção que clama: Abba, Pai, Abba, Pai. O Senhor nos ensina a te conhecer como o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador. Então Jesus hoje nos reconecta à fonte de todo o bem, à fonte de toda a vida, que é o Senhor mesmo. E obrigado, Pai, porque essa salvação e essa reconexão que nós nunca conseguiríamos fazer por nós mesmos foi feita pelo sangue de Jesus. Nos ajuda, Senhor.
Minha oração é para que todos nós que viemos hoje para esse encontro comunitário, esse partilhar da fé, esse reafirmar das nossas convicções, saia daqui, Senhor, sabendo que sua ficha está limpa, sabendo que o seu perdoado foi apagado, sabendo que seu débito foi cancelado, que suas dívidas foram todas pagas, e que nós agora temos a Jesus, nosso Salvador, o Cordeiro que morreu por nós. Derrama sobre o nosso coração, Jesus, essa graça, essa convicção, essa paz. Em nome de Jesus é que nós oramos.